Olá, vamos continuar então, com o nosso conteúdo de razões trigonométricas. Nós vimos já, um pouquinho da teoria, vimos 2 exemplos e agora vamos começar os nossos exercícios. Primeiro exercício diz, no triângulo abaixo, determine as medidas de x e y. Esse exercício é muito semelhante com o quê? Com o primeiro exemplo que nós fizemos, tá? Nós temos 2 incógnitas para descobrir. Aqui está o nosso triângulo retângulo, nós temos então o nosso ângulo reto, o lado que ficou oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Quando nós temos 2 incógnitas, o que eu comentei com vocês? Que nós não devemos trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Então, nós devemos escolher qual eu vou descobrir primeiro. No caso, eu quero descobrir o x. Então, eu vou riscar o y. Vocês risquem em lápis porque ele vai voltar, tá? Mas no primeiro momento esquecemos o y. E aí eu tenho que identificar. Então, quem fica oposto ao ângulo reto, quem fica do outro lado, que é o meu 9, eu chamo sempre de hipotenusa. Os outros 2 são os catetos. O que fica oposto ao ângulo 65, eu chamo de cateto oposto, certo? Então, eu tenho o meu H e o meu CO. Com isso, eu devo fazer o quê? Eu devo retomar as minhas fórmulas. O que eu tenho? Eu tenho seno, cosseno e tangente. No caso, aqui, a fórmula que usa CO e H é o seno, é essa daqui. Essa usa CA, não me serve, e essa também usa CA, não me serve. Então, a única fórmula que me serve é o seno. Aí, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar e escrever a fórmula. Seno de alfa igual a CO sobre H, certo? Escrevi a fórmula, tranquilo. Bom, agora, eu preciso lembrar, a palavra seno se repete, eu escrevo ela. Quem é o meu alfa? Essa letra grega aqui é o meu ângulo, 65. Então, eu coloco 65. O meu CO é o x e o meu H é o 9. Bom, então eu já consegui identificar os lados. Identificando esses 2 lados, eu pude descobrir qual é a fórmula. Sabendo que é esta fórmula desejada, eu pude substituir que o alfa é 65, quem é o CO e quem é o H. Bom, aí nós viemos para o nosso outro passo. O que dizia o nosso outro passo? Ele dizia o seguinte, que a palavra seno com um ângulo, ela resulta sempre em um número, lembra? E aí eu falei para vocês, caso esses ângulos fossem 30, 45 e 60, nós tínhamos uma tabela. Porque esses ângulos são os ângulos notáveis. E se o exercício fornecesse para vocês um desses 3 ângulos, vocês seriam obrigados a saber de cor o valor do seno, do cosseno e da tangente. Por isso que, em vez de usar números decimais, se usa os números fracionários dessa maneira aqui. Então, números na forma de fração, para ficar mais fácil para vocês decorarem. Porém, esse exercício, ele não usa os ângulos notáveis, ele usa o grau 65. E aí, como é que eu faço? Quando não usa os ângulos notáveis, eu acredito que seja até mais simples. Por quê? Porque vocês não são obrigados a saber. Então, se o ângulo for diferente dos notáveis, o exercício é obrigado a fornecer para vocês. No caso aqui, ele forneceu seno de 65, cosseno de 65 e tangente de 65. Eu sempre vou ter que usar os 3? Não necessariamente. Tu vai usar o que é necessário. Por que o exercício te fornece os 3? Para ele já não te dar a resposta. Então, no caso aqui, ele disse quanto era seno de 65. E é exatamente o que eu preciso. Então, seno de 65 é 0,91. Bastava eu substituir que seno de 65 era 0,91. E agora? Bom, como não tem número nenhum aqui embaixo, eu coloquei o 1 para nós podermos multiplicar em x. Então, o que eu fiz? 1 vezes x e 0,91 vezes 9. 1 vezes x é simples, é x. Mas e como é que eu resolvo número decimal? Também é simples, gente. Não se preocupem. Basta vocês armarem a conta aqui no cantinho, 0,91 vezes 9, e multiplicarem como se não existisse a vírgula, certo? 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 9 é 81, vai 8, 9 vezes 0 é 0, com 8, 8. E agora? Agora vocês veem quantas casas decimais vocês têm após a vírgula. O que é isso? Quantos números tem depois da vírgula? Sempre do final para o início. Então, eu tenho 2 números. Aqui não tem vírgula, eu não preciso olhar. Se vocês têm 2 números após a vírgula, aqui vocês vão ter que ter 2 também. 8,19. Ou seja, a minha resposta é x igual a 8 inteiros e 19 centésimos. Só isso, tá, gente? Então, identifico os lados, descubro qual é a fórmula, substituo e vou fazendo a conta. E agora? Agora a gente deve apagar isso daqui e partir para o nosso y, certo? Então, agora eu risco o meu x e parto para o y. Novamente,
O meu 9 continua sendo a hipotenusa e o meu y é o quê? Como ele toca nos dois ângulos, ele é o meu cateto adjacente. Qual fórmula que usa CA e H? Então, é só nós voltarmos para as nossas fórmulas, certo? E ver qual das três fórmulas usa CA e H. Aqui usa CO, aqui também usa CO. Então, a fórmula é cosseno de alfa. O que eu devo fazer? Escrever a fórmula. Cosseno de alfa. Lembrando, cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O alfa é quem? É o meu ângulo, certo, pessoal? Então, no lugar do alfa eu boto 65. CA é o y, coloquei. E o H é o 9. Novamente, a combinação da palavra cosseno com ângulo 65 é 0,42. Coloco um embaixo, multiplico em x. 1 vezes y é y e 0,42 vezes 9. Armem a continha do lado. 9 vezes 2 é 18, vai 1. 9 vezes 4 é 36, com 1, 37, vai 3. 9 vezes 0 é 0, com 3, 3. Contem as casas após a vírgula. Tem dois números, tem dois números. Então, a resposta é 3,78. E aí, nós finalizamos achando o x e o y.